1822. O Brasil se tornava um país independente de Portugal. 1922. A Semana de Arte Moderna comemora estes 100 anos com manifestações que almejavam a nossa independência artístico-cultural. 2022. 200 anos de Brasil independente. Um momento de revisão do nosso legado histórico. Como lidar com as incompletudes sociais e econômicas que nos formam e as nossas potencialidades para construir um futuro mais justo. 3 vezes 22, tema desta série do Café Filosófico. Vivemos num país muito rico e muito pobre. Essa diferença de renda, de oportunidades, de dignidade, infelizmente já é uma marca do Brasil. Uma nação que nasceu como colônia de exploração, passou por séculos de escravidão e que em 200 anos não pôde corrigir a rota de sua história. O quanto nós nos resignamos a essa realidade. Como não fazer de nossa origem também um destino futuro? A desigualdade brasileira em 3 tempos, que é a proposta aqui da nossa conversa hoje, ela é, sem dúvida nenhuma, uma das características marcantes da nossa sociedade, né? É difícil imaginar no cenário internacional, ou mesmo nas interpretações da nossa história, do pensamento social brasileiro, aquele que não passe pela questão da desigualdade como uma das marcas da construção da nossa sociedade. Imagens como, por exemplo, do Edmar Baixa, economista, da Belíndia, né, uma sociedade que tem uma Bélgica, né, de uma pequena comunidade que vive como um país da Europa e uma grande massa da população como se fosse a Índia, né, com uma condição financeira efetivamente muito menor, ou mesmo de um sociólogo, Francisco Oliveira, o Chico de Oliveira, com a imagem do ornitorrinco, essa especificidade da sociedade brasileira, em que arcaico e moderno se integram, uma sociedade em que você tem esse arcaico do passado, da desigualdade, né, que estão deslocados do mercado, mas que são integrados no moderno para viabilizar o próprio desenvolvimento da sociedade. Essa desigualdade brasileira é uma desigualdade que deixou e continua com marcas fundamentais na nossa sociedade, né? Marcas, por exemplo, na arquitetura urbana da nossa sociedade. Imagens muito típicas de um Rio de Janeiro, em que você tem, né, os bairros da Zona Sul, com áreas nobres muito próximas das comunidades, das favelas nos morros cariocas. Ou imagens também muito circuladas na nossa, enfim, nos nossos jornais, nas mídias, de um Morumbi, bairro em São Paulo, com os grandes prédios, né, de apartamentos luxuosos que fazem ali fronteira com a favela de Paraisópolis. Essa desigualdade está presente, por exemplo, nas relações de trabalho, né? Trabalhos com grande qualificação, grande tecnologia envolvida, e trabalhos com baixíssima qualificação e desafios para a própria sobrevivência dos trabalhadores no dia a dia. Desafios que também representam o acesso à educação, o acesso à saúde. Em suma, né, temos uma série de possibilidades de percorrer essas imagens da desigualdade e reforçar a ideia. Sim, a desigualdade é algo que realmente nos marca como sociedade. Tratar de desigualdade é um grande desafio também pela amplitude do seu conceito. A gente poderia trabalhar em desigualdade em várias acepções. Uma desigualdade que é regional, uma desigualdade que é social, uma desigualdade que é uma desigualdade de gênero, racial. Enfim, temos uma possibilidade enorme de formas de tratar a desigualdade. Eu aqui, para tentar, vamos dizer assim, aprofundar um desses aspectos da desigualdade, vou tentar trabalhar um pouco mais na ideia de uma desigualdade de renda e riqueza, na sua acepção, vamos dizer assim, econômica da desigualdade. Conhecida a noção de que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Quando a gente fala do Brasil como um dos países mais desiguais do mundo, a gente está falando justamente da questão de renda e riqueza, da concentração da renda e da riqueza.
E apenas para ilustrar, né, dar alguns exemplos, eu trago aqui uma pesquisa do Laboratório de Pesquisas Mundiais, de Desigualdades Mundiais, coordenada pelo Thomas Piketty, que é um economista francês que fez muito sucesso com um livro dele chamado Capital do Século XXI, que é uma pesquisa enorme sobre a desigualdade mundial ao longo de todo o século XX, e que ele traz esses dados para 2021 dizendo o seguinte, né, quando pensamos em distribuição de renda, quer dizer, o que seria a distribuição de renda? Aquilo que é a produção de bens e serviços, então salários dos trabalhadores ou remuneração de rendas de capital, como juros, lucros e etc. 10% da população brasileira, os 10% mais ricos da população brasileira, concentram quase 60% da renda do Brasil. Isso significa, né, que apenas uma pequena camada da população controla mais do que 50% de toda a renda do nosso país. Isso, quando comparado com os Estados Unidos, esse dado é em torno de 45%, na Europa, nos países da Europa, em torno de 30% a 35%. E isso não é tudo. Quando a gente vai falar de distribuição de riqueza, riqueza é o estoque. O que é o estoque? A riqueza é aquilo que se acumulou ao longo do tempo, propriedades, capital, aquilo que está no banco, etc., a concentração é ainda mais gritante na nossa sociedade. Apenas 1% da população, o extrato mais alto da nossa população brasileira, concentra aproximadamente 50% de toda a riqueza. Então, a gente tem realmente uma sociedade com grandes polos de desigualdade. Como explicar, então, essa desigualdade como parte do processo histórico? A desigualdade certamente tem a ver com o processo da nossa formação social. Uma sociedade formada numa colônia de plantations, com grandes propriedades agrárias exportadoras, com trabalho escravo. Sem dúvida nenhuma, isso influencia o ponto de partida da desigualdade da nossa sociedade. Mas isso não pode ser tratado como uma fatalidade, como algo que não pode ser revertido ao longo do tempo. A experiência histórica, ela mostra que, ao longo do século XX, especialmente, países com trajetórias de grande desigualdade conseguiram reverter a desigualdade. A Europa, por exemplo, na transição do século XIX para o século XX, como mostra o trabalho do Thomas Piketty, os países europeus que vinham de um passado feudal, também um passado com uma estrutura social bastante desigual, foram países que conseguiram reverter as suas desigualdades em torno de meados do século XX. Então, a ideia de uma concentração de renda e riqueza, ela não pode ser uma ideia de uma fatalidade de um processo histórico que vai permanecer para sempre. Ela pode ser revertida. E isso é fundamental, entender como que se processa essa transformação para justamente entender como poder transformar, né, uma dessas características tão penosas da nossa sociedade. Em suma, o Brasil pode ter se originado a partir de uma estrutura muito desigual, né? Mas o que a gente vai ver é que, ao longo desses 200 anos, é preciso dizer que o Brasil perdeu oportunidades importantes para reverter a história da nossa desigualdade. A independência, por exemplo, a forma como se deu a independência, a forma como se deu a Constituição da República Brasileira, a forma como se deu o processo de urbanização e industrialização de meados do século XX, a forma como foi constituída essa sociedade na redemocratização com a Constituição de 88, momentos estratégicos para intervir numa trajetória de desigualdade e reverter essa trajetória. E eu acho que é isso que a gente precisa entender ao longo da nossa história para entender por que em dados momentos existia um espaço importante de reversão da desigualdade e a gente não conseguiu. No próximo bloco, o pacto estabelecido pelas nossas classes dominantes foi de reforçar tanto a estrutura agrária exportadora baseada no latifúndio, como também a sociedade escravista. O que significou para o Brasil ter deixado de ser colônia de Portugal? O que significou para o seu povo fazer parte de um país independente? O que deixamos para trás desse passado de exploração? E o que perpetuamos como marca da nossa sociedade?
A partir de uma realidade de profunda desigualdade, há 200 anos nasceu o sonho de um Brasil independente. E diferente. Talvez o primeiro grande contexto para refletir sobre a desigualdade é o contexto da independência. Há 200 anos começou a se construir um país, né, um projeto de nação. E isso era, né, um momento de rever o seu passado como uma sociedade, né, de uma estrutura econômico-social típica colonial, de uma colônia tropical, né, então uma colônia formada para atender os interesses mercantis, por exemplo, de Portugal, produzindo açúcar, os ciclos, né, de mineração e etc., e que se formou naquilo que são as imagens, eu acho que muito presentes nos nossos intérpretes, dessa sociedade de contrastes, né? Então, como, por exemplo, aparece nas obras clássicas do Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Caio Prado, o que é a sociedade colonial? Uma sociedade de uma casa grande versus a senzala, de um latifúndio exportador versus a pequena propriedade de subsistência, de uma elite senhorial aristocrática versus as grandes escravarias, versus as grandes quantidades de homens pobres e livres, da ideia da cordialidade tão presente no Sérgio Buarque de Holanda, como um instrumento, né, vamos dizer assim, de uma estrutura social e cultural, de uma interferência do público pelo privado, produzindo hierarquias e relações de poder dentro dessa sociedade. Em suma, vários jogos de contrastes que marcam a nossa formação social do período colonial. Mas, então, há 200 anos, com a independência, o Brasil, né, se coloca a questão que tipo de nação queremos construir, né? De negar, então, esse passado colonial, de interferir dentro do processo de uma, né, construção de uma sociedade desigual ou de perpetuação de um tipo de modelo de sociedade, né? Celso Furtado, no Formação Econômica do Brasil, ele tende a dizer que esse momento, né, em que se insere a independência do Brasil era um momento estratégico, né? Por exemplo, inclusive um momento de importante divergência das trajetórias do Brasil e dos Estados Unidos, né? Quando o Brasil não consegue responder a uma transformação da sua estrutura social e se inserir dentro de um mercado internacional, ao passo que os Estados Unidos aproveita esse momento, né, de transformações da economia mundial, com a Revolução Industrial, com as independências, com as ideias republicanas sendo trazidas, e consegue produzir uma trajetória de formação nacional muito distinta. Mas, quer dizer, existem projetos, né, um conjunto de projetos em disputa lá em 1822. Para não ser exaustivo, eu trago um exemplo muito, vamos dizer assim, canônico da nossa história, que é o exemplo de José Bonifácio. Bonifácio, um personagem importantíssimo no processo de independência e que tinha como um projeto de nação algo que efetivamente não se realizou e que propunha mudanças importantes na nossa sociedade. Por exemplo, a abolição da escravidão e o início de um processo de formação de uma indústria nacional. Eia, pois, legisladores do vasto império do Brasil, basta de dormir. É tempo de acordar do sono amortecido em que há séculos jazemos. Mostra a experiência e a razão que a riqueza só reina onde impera a liberdade e a justiça, e não onde mora o cativeiro e a corrupção. Se o mal está feito, não aumentemos, senhores, multiplicando. E vós, traficantes de carne humana, vós, senhores injustos e cruéis, ouvi com rubor e arrependimento, se não tendes pátria, a voz imperiosa da consciência e os altos brados da impaciente humanidade. Qual de vós quererá ser tão obstinado e ignorante que não sinta que o cativeiro perpétuo é contrário aos vossos futuros interesses e à vossa segurança e tranquilidade pessoal? Então, ele está se colocando na possibilidade de construir um país distinto. Mas, como sabemos, quer dizer, o pacto estabelecido pelas nossas classes dominantes foi de reforçar tanto a estrutura agrária exportadora baseada no latifúndio, como também a sociedade escravista. Nesse sentido, a sociedade pouco conseguiu se transformar a despeito de uma mudança fundamental, que foi a construção de um Estado nacional.
Não há mais uma relação de dependência entre colônia e metrópole. Isso foi rompido, mas a estrutura foi pouquissimamente transformada. Há um conjunto de pesquisas recentes que tem mostrado que, na verdade, a sociedade brasileira vai começar a ter, enfim, a formação de um pequeno mercado interno, vai começar a diluir um pouco essa sociedade entre grandes escravarias, para a existência também de pequenas propriedades com pequenos plantéis de escravos, né? Então, isso passa a ser também realidade da nossa sociedade. Então, quer dizer, a escravidão ela é algo não só parte das elites, mas ela está presente como estrutura de sociabilidade nas mais diversas grupos sociais, né? Então, um pequeno proprietário que tem um escravo, quer dizer, isso as pesquisas vão mostrar que está difundido pelo país inteiro, né? Mas isso não significa que a concentração de renda e riqueza não seja pequena nesse contexto. Pelo contrário, nas pesquisas feitas também ao longo, né, especialmente do período imperial, o que a gente vê é uma profunda concentração da renda e da riqueza. Para trabalhar com um único estudo, como exemplo, o João Fragoso, num clássico trabalho Homens de Grossa Ventura, que trabalha com a estrutura de riqueza, quer dizer, então, a partir dos inventários, né, da população, ele vai avaliando como que essa riqueza estava distribuída no Rio de Janeiro. Ele vai dizer, olha, 90% dos inventários, né, daqueles que, né, então, ao falecer, produzem os seus inventários, os familiares produzem os seus inventários, você tem a existência de escravos. Mas ele vai mostrar que, de novo, pegando a ideia dos 10% mais ricos da sociedade, então, os 10% inventários mais ricos dessa sociedade concentravam 70% mais ou menos da renda. Quer dizer, algo próximo do que a gente tem falado da concentração da riqueza até os dias de hoje, né? Então, nesse sentido, a sociedade colonial, né, da sociedade colonial para a sociedade imperial, muita coisa muda na formação de um Estado brasileiro, mas a permanência da desigualdade está posta por duas questões fundamentais: a permanência da escravidão e a permanência dessa estrutura de profunda concentração da renda. Bom, a passagem do Império para a República, em certa medida, vai ocorrer no momento de superação de um desses impasses, que é a abolição da escravidão. Junto de um processo, né, de 1888, em que se abole a escravidão, e em 1889, em que se declara, né, a proclamação da República, possivelmente a gente teria aqui a chave para iniciar a reversão de um processo, né, histórico da nossa desigualdade, com, enfim, né, a integração de uma parcela substancial da população que ela estava alijada até então da cidadania e da participação da renda e da riqueza nacional. Então, por esses motivos, podemos acreditar que a redução da desigualdade estaria como parte de um projeto republicano, né? No sentido, inclusive, que se expressa na própria Constituição promulgada em 1891, uma Constituição de caráter liberal, em que, aparentemente, a gente teria, né, um olhar para aquilo que mais representava, né, as sociedades modernas naquele contexto. Mas a verdade é que entre, vamos dizer assim, a lei e a prática, né, entre o texto e a realidade, pouco mudou. A abolição, a liberdade, a igualdade estavam, acima de tudo, na lei. As condições estavam muito negadas no dia a dia, na rotina, né, na própria integração, por exemplo, dessa população, né, que vinha, né, dos seus cativeiros agora para se integrar efetivamente na sociedade. Vejo um limite fundamental da própria ideia de cidadania que se coloca na Constituição. Para ser cidadão, diz a Constituição, você não poderia ser nem mendigo, nem analfabeto. A população brasileira, naquele momento, era composta 80% de analfabetos. E não existia, dentro da Constituição, uma ideia de uma educação pública como direito. Então, o próprio Estado nega a possibilidade de reversão desse quadro de 80% da população que está, assim, distante da integração, né, à própria sociedade. Mesmo com a imigração, os deslocamentos populacionais,
o que a gente vê é que esses novos trabalhadores que vão sendo inseridos dentro do mercado de trabalho, agora livre e assalariado, né, você tem estruturas muito desiguais de integração, né? O racismo, como já foi, né, bem explorado, era um desses instrumentos de, né, dar acesso a uma parcela da população e negar o acesso a um tipo de qualificação e trabalho dentro dessa sociedade. Trabalhadores negros, muitas vezes a condição de ter acesso a um bom trabalho, a um bom serviço, estava completamente limitada, né? E isso num contexto que, quer dizer, é defendido, inclusive, por intelectuais daquela conjuntura dentro de uma noção de um racismo científico. Antes, o racismo estabelecido pela própria escravidão, agora vai se transformando em outros mecanismos sociais e, inclusive, supostamente científicos, com autores como Nina Rodrigues, né, que justifica que o caminho para o desenvolvimento nacional deveria ser via a imigração europeia, e o racismo era um instrumento de definição das relações pelas relações desiguais entre brancos e negros. O Código Penal brasileiro, né, promulgado nesse contexto da República, ainda que explicitamente não marque nada relacionado a um racismo, né, a diferença entre, né, indivíduos pela questão da cor, por outro lado, na prática, aqueles que vão ser inseridos dentro das regras e do regimento da punição, normalmente tinham uma marca da cor da pele. Isso, as pesquisas mostram muito a desigualdade, vamos dizer assim, das punições colocadas sobre a população de maneira geral nesse contexto. No campo, por exemplo, a Primeira República é marcada por uma estrutura de mandonismo, clientelismo, né, o famoso coronelismo do Vitor Nunes Leal, de coronelismo e chá de voto, né, em que uma grande parcela da população ela nem se insere no mercado de trabalho livre, no mercado de trabalho assalariado. Ela é efetivamente subordinada àqueles que são os grandes proprietários, ela está inserida numa condição dependente desses grandes proprietários. Em suma, a desigualdade permanece. O Brasil, nesse contexto, é um Brasil que passa por uma grande modernização. Uma modernização com o início da urbanização, das primeiras indústrias, e aqueles poucos que vão conquistar os seus direitos, conseguem e conquistam os seus direitos a partir de muita disputa, muita luta. As greves operárias de 1917, 19, mesmo o Brasil aderindo à Organização Internacional do Trabalho, isso não se efetiva em leis que estão sendo, né, disseminadas no exterior, elas pouco chegam aqui ainda na década de 20, e é o que o José Murilo de Carvalho, naquele livro Cidadania no Brasil, vai dizer que a cidadania é conquistada ao negativo aqui, na disputa, na verdade, contra as pressões que são impostas à população. O cientista político José Murilo de Carvalho, refletindo em seu livro A Cidadania no Brasil, escreve: José Bonifácio afirmou, em representação enviada à Assembleia Constituinte de 1823, que a escravidão era um câncer que corroía nossa vida cívica e impedia a construção da nação. A desigualdade é a escravidão de hoje, o novo câncer que impede a constituição de uma sociedade democrática. A escravidão foi abolida 65 anos após a advertência de José Bonifácio. A precária democracia de hoje não sobreviveria à espera tão longa para extirpar o câncer da desigualdade. No próximo bloco... A nova liberdade não é a liberdade do ir e vir dado pela economia de mercado, mas é a liberdade dos direitos civis. Uma sociedade que permite, ao mesmo tempo, ser justa e livre. A história do Brasil nos mostra um país que foi feito de casa grande e de senzala, de latifúndios convivendo com a fome, de fortunas ao lado de misérias. Nem a independência, a proclamação da República ou a abolição da escravidão diminuíram os nossos contrastes. E o Brasil entrou no século do desenvolvimento industrial
ainda carregando suas mais antigas feridas sociais. O mundo, naquele contexto de transição do século XIX para o século XX, era um mundo de grande desenvolvimento a partir da segunda Revolução Industrial. Então, você está vivendo a disseminação da energia elétrica, a disseminação de bens de consumo os mais variados, da bicicleta ao rádio, mais à frente o cinema. Então, tem muita coisa nova resultante dessa segunda Revolução Industrial. E o Brasil quer fazer parte desse mundo de transformação da segunda Revolução Industrial, dessa integração da economia mundial que cresce muito, né? O Brasil passa a ser um grande exportador de café, de borracha, um importador de produtos, integração via a chegada das ferrovias, dos bancos os mais diversos, serviços públicos. Então o Brasil vai se inserindo nessa modernidade, vai fazendo reformas urbanas no Brasil inteiro, né? As capitais passam a construir seus teatros municipais, introdução da energia elétrica, introdução de serviços de bondes e etc. Então o Brasil se transforma muito, se transforma significativamente, mas vale dizer, para uma parcela muito pequena da população. Então, é a ideia daquele Brasil, como o Chico de Oliveira fala, do moderno e do arcaico, quer dizer, há um Brasil muito moderno que se atualiza e acompanha as transformações e segue essa crença do progresso, do desenvolvimento científico, ainda que não incorpore, né, toda essa população. Esse é um impasse que está posto nessa sociedade de transição do XIX para o século XX, não só no Brasil, eu diria, né? É um impasse que vai, para alguns historiadores, como Eric Hobsbawm, Karl Polanyi, vai encerrar por volta da Primeira Guerra Mundial. O fim da economia de mercado pode se tornar o início de uma era de liberdade sem precedentes. A liberdade jurídica e real pode se tornar mais ampla e mais geral do que em qualquer tempo. A regulação e o controle podem atingir a liberdade, mas para todos e não apenas para alguns. Liberdade não como complemento do privilégio, contaminada em sua fonte, mas como um direito consagrado que se estende muito além dos estreitos limites da esfera política e atinge a organização íntima da própria sociedade. Assim, as antigas liberdades e direitos civis serão acrescentados ao fundo da nova liberdade gerada pelo lazer e pela segurança que a sociedade oferece a todos. Uma tal sociedade pode se permitir ser ao mesmo tempo justa e livre. Polanyi fala que existia uma crença muito grande no mercado como regulador social. E esse mercado como regulador social é, no fundo, a ideia de que o mercado é, né, aquilo que decide, a partir das leis econômicas da oferta e da demanda, o salário, as relações de terra, as relações do dinheiro, as relações, enfim, de toda a vida, né, todas as formas de expressão da vida social estão definidas a partir do mercado. Qual é o problema, diz o Polanyi? Fala, essa sociedade regulada pelo mercado está impondo condições sociais cada vez mais precárias a uma parcela significativa da população, que precisa, enfim, fazer, né, milagres para sobreviver, para ter as condições de sobrevivência a partir do mercado, das rendas do mercado, e conseguir, efetivamente, né, ter o mínimo de alimento, de dignidade, né, que é um pouco algo que lembra muito um cenário que a gente tem vivido recentemente. A expressão do Polanyi é uma expressão muito dura, que ele fala de um moinho satânico, né, que se colocava da lógica do mercado, da economia sobre a vida social, que, na verdade, ia, essa ideia do moinho satânico, né, enfim, jogando as pessoas para uma vida completamente, né, assim, espremida dessas condições de sobrevivência do mercado. E ele vai falar, escrevendo em 44, que essa anomia social que vai se produzindo a partir do mercado é o que teria levado, né, nos anos 30, nos anos 40, as experiências do fascismo, do nazismo ou mesmo do comunismo na União Soviética. Então, o que ele está propondo em 44 é que a relação entre sociedade e mercado, ela não pode ser dada diretamente, você precisa ter mediações.
E o Estado é um instrumento fundamental da mediação. Por isso que ele fala, né, a nova liberdade não é a liberdade do ir e vir dado pela economia de mercado, mas é a liberdade dos direitos civis, a liberdade que permite a formação e gera o lazer, a segurança da sociedade que oferece a todos. Uma sociedade que permite, ao mesmo tempo, ser justa e livre. É, vamos dizer assim, a defesa de um projeto de país, um projeto de futuro democrático, né, dentro da lógica do desenvolvimento do capitalismo. Então, os países da Europa, Estados Unidos, tinham uma concentração enorme de renda e riqueza naquele contexto, que vão colocando os impasses que vão levar, diz Polanyi, diz Hobsbawm, à Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial, depois, né, mesmo essas experiências autoritárias, são formas dos países responderem a esses dilemas sociais que estão postos, né? E o Brasil não passa, vamos dizer assim, distante desses dilemas que estão postos na sociedade ou na economia mundial. Vale lembrar que a década de 20 é uma década de grande ebulição social também. Quando se comemora o centenário da independência, em 1922, tem, ao mesmo tempo, um movimento de confrontar as conquistas dessa independência pela Semana de Arte Moderna, não só em São Paulo, mas em outros lugares do Brasil, questionando o mimetismo de reproduzir aquilo que era a vida na Europa, da Belle Époque, dessas cidades lindas, maravilhosas, mas com uma base social bastante complexa, bastante limitada. A ideia das manifestações que estão no tenentismo, né, na defesa da educação, por exemplo, básica, ou mesmo das manifestações de trabalhadores com o anarquismo e o Partido Comunista. Essa sociedade ela vai ruindo a sociedade liberal do século XIX, entre aquilo que o Hobsbawm vai chamar a Era da Catástrofe, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, e há um momento de indefinição sobre o que se constrói a partir dessa sociedade de crise durante quase uma geração inteira. E é nesse sentido que abrimos mais um capítulo da nossa história. Um capítulo em que a República, na sua proclamação, não resolveu a questão da desigualdade, mas agora o crescimento da economia mundial, num novo contexto de superação dos dilemas do passado, das duas guerras mundiais, das experiências autoritárias, conduz a sociedade ocidental a um projeto, né, de uma sociedade em que há maior relação entre capital e trabalho mediado pelo Estado e que vai produzir, por exemplo, nos países da Europa e mesmo nos Estados Unidos, com graus diferentes, uma reversão profunda da desigualdade mundial nesses países. Né? Por quê? Pela formação, por exemplo, dos estados de bem-estar social. Então, você começa a ter mecanismos novos de reduzir a desigualdade. Há um projeto de maior coesão dos países também ocidentais, por toda a questão geopolítica, né, a questão da Guerra Fria, mas que reforça valores universais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, onde se define, né, onde você precisa ter condições mínimas de humanidade entre os indivíduos. Nesse momento, o Brasil, por exemplo, inicia a construção, agora acelerada, de um processo de urbanização e industrialização, né? É o momento de formação de projetos de planejamento, de desenvolvimento industrial. O Brasil cresce, né, entre 45 e 60, mesmo depois, nos anos 70, é uma das maiores taxas de crescimento. E essas taxas de crescimento são taxas fundamentais para você criar condições de redução da desigualdade. Especialmente entre 1945 e 1964, há uma tendência de queda da concentração do topo da sociedade, da renda do topo da sociedade brasileira, não tão intensa quanto ocorre nos países da Europa e nos Estados Unidos, e há o início de uma inclusão de uma parte da base da sociedade, né, uma população que vai se tornando economicamente ativa nesse mundo urbano industrial, nesse período de mais ou menos 20 anos, de 10 a 30 milhões de pessoas, né, a gente passa de 10 a 30 milhões de pessoas que são incorporadas no mercado de trabalho, e ainda que você tenha uma massa da população a ser incorporada, quer dizer, já é o começo de uma inclusão, né, de trabalhadores, um projeto de redução da desigualdade. A ideia
de muitos dos teóricos que estão discutindo os projetos de Brasil nesse período dos anos 50, são os projetos modernistas que vêm dos intérpretes do Brasil, ou, por exemplo, de um Celso Furtado, nos anos 50, é uma aposta dessa ideia de desenvolvimentismo, de que a industrialização iria incorporando as massas da população e reduzindo a desigualdade. O problema é que a gente, nesse contexto em que, de maneira muito devagar, a gente vai tendo uma tendência de redução da desigualdade, esse processo vai ser rompido, né, em 1964, com o golpe, quando, a partir daí, quer dizer, aquilo que era uma tendência de incorporação com ganhos salariais, com disputas postas pelas relações de trabalho, isso desaparece. As políticas de crescimento e industrialização permanecem, mas não com os mesmos ganhos salariais, com controles sociais, uma queda relativa do salário mínimo, né, que vai ocorrer. Então, aquilo que era um potencial de redução da desigualdade se perde durante aproximadamente 20 anos. No próximo bloco... Será que 2022 pode ser um marco pós-pandemia de início de uma reconstrução de um mundo como começou a se construir por volta das décadas de 40, quando o mundo percebeu que era preciso mudar de rumo depois de 2 guerras mundiais? De colonizado a independente, de império a república, de democracia à ditadura, em todas as fases do Brasil, a desigualdade foi persistente e determinante para muitas e muitas vidas. Deixou contrastes na arquitetura das cidades, nos diferentes padrões de consumo, no acesso aos serviços primários de educação e saúde. E quando o nosso país renasce para a redemocratização, renasce também a vontade de uma transformação dessa história injusta. A vontade de não ter mais a desigualdade como sina do nosso país. Quais são as 2 grandes questões que estão postas pela sociedade na construção de um novo Brasil por volta dos anos 70? De um lado, a redemocratização, a superação, né, do período autoritário, de reestabelecer o jogo democrático, e, de outro lado, enfim, voltar a combater a desigualdade. A desigualdade que está posta por trabalhos inúmeros a partir dos dados de 1972, que mostrava claramente que o milagre econômico produzia muita riqueza, mas essa muita riqueza não chegava a toda a população. A Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, ela traz na sua base justamente aquilo que, de alguma forma, 40 anos antes, o Cal Polanyi defendia, né, em que você precisava criar mecanismos de redução da desigualdade. Qual é o problema? Me parece que a Constituição de 1988, apesar, e é isso, não há a menor dúvida, ela produz uma enorme contribuição para a nossa sociedade, ela é o grande, vamos dizer assim, projeto civilizatório existente nas últimas décadas de transformação da nossa sociedade, mas ela é promulgada num momento quase que anacrônico da economia mundial. Se as reduções das desigualdades mundiais, europeias, americanas, ocorrem em meados do século XX, com, enfim, uma política de interferência na renda e na riqueza dessas populações, com pactos sociais que produziam taxações elevadas, né? Então as taxas de renda vão subir de 30% a 80% em alguns países, né? Da riqueza acumulada com taxas de heranças elevadíssimas. No Brasil, a gente começa a fazer o projeto de políticas sociais efetivas a partir dos anos 90, com a Constituição, mas num cenário de reversão da economia para uma economia liberal novamente. Então, a Constituição é uma carapaça poderosa, mas ela não tem a musculatura fundamental para resolver todos os seus dilemas. Por isso que a gente tem avanços importantes com construção de políticas sociais de inclusão na educação básica, universal, com o SUS, com políticas salariais, previdenciárias. Há mudanças importantes que produzem, sim, na base da sociedade, condições de redução da desigualdade a partir da base, mas num Estado que vive limites contínuos do financiamento dessas políticas. Porque
não há instrumentos tributários, fiscais suficientes para sustentar essas políticas. Essas políticas garantiram, entre 1985 e 2015, sem dúvida nenhuma, reais ganhos na base da população, daqueles 50%, 90% mais pobres da população. Ganhos que foram incrementais ao longo de vários governos, de políticas que foram se sobrepondo, cumulativas, né, com a ampliação desses vários serviços públicos, direitos, rendas, né, de políticas de renda. Mas, de novo, se Estados Unidos e Europa produziram políticas décadas antes com, né, custos que foram pactuados pela sociedade para viabilizar essas políticas, nós, na verdade, agora, né, não temos, talvez pelo contexto histórico, as condições, assim, efetivas para a realização dessa contínua expansão. E isso, me parece, né, se tornou muito evidente nos últimos anos. Quer dizer, quando há um impasse em o quanto o Estado pode oferecer como políticas sociais e o quanto o Estado tem como arrecadação para manter essas políticas sociais. Por isso que, se vocês me perguntarem, mas afinal, houve ou não houve redução da desigualdade no Brasil nas últimas décadas? Se a gente olhar para a base da sociedade, sim, houve ganhos importantes de renda da base da sociedade e, inclusive, ganhos de renda relativos dessa base da sociedade. Mas se vocês me perguntarem, mas e o topo da sociedade? De fato, não. Porque o topo da sociedade também manteve crescimento tão efetivo quanto. Aquele 1% da nossa população mais rica, por não ter, né, o que ocorreu nas sociedades europeias e americanas das décadas anteriores, interferências na manutenção das suas rendas, no Brasil, eles mantiveram suas rendas e continuaram expandindo as suas rendas. No início dos anos 2000, o economista Celso Furtado fez uma análise sobre o nosso país. A alta propensão a consumir decorre do fato de as classes alta e média brasileiras seguirem padrões norte-americanos. Mas como ter esse padrão de vida com uma renda 10 vezes menor? Este é o grande problema. Por um fenômeno de aculturação, o brasileiro de renda alta absorve padrões de consumo e também de desperdício, gosto pelo show-off, pelo gasto ostentatório que o caracteriza. Hoje, o Brasil tem uma renda 10 vezes maior do que tinha quando comecei a estudar esses problemas, mas tem também maiores desigualdades e os pobres continuam igualmente pobres. Cabe a pergunta: houve desenvolvimento? Não. O Brasil não se desenvolveu, modernizou-se. O desenvolvimento verdadeiro só existe quando a população em seu conjunto é beneficiada. Uma modernização que é uma transformação do padrão de consumo, e o mundo vive essa, né, quase euforia, parece que são muito interessantes, quer dizer, é uma euforia da novidade tecnológica que estava lá com o cinema, com o rádio, com energia elétrica, e de grandes mudanças nas vidas, né, com a questão da iluminação, as pessoas indo à noite nos centros urbanos, isso no começo do século XX, aqui está agora, com computadores, com toda a telecomunicação, com celulares, as pessoas se conectando, a ideia da globalização mais próximas. Mas esse otimismo dos dois momentos acabam se esbarrando lá no começo do século XX, na Primeira Guerra Mundial, na pandemia, né, de 17, depois na própria Grande Depressão, e a gente vive também um impasse tão grande quanto com, né, uma série de conflitos sociais que explodiram desde Nova York ocupada, da Primavera Árabe, no Brasil desde 2013, né? Então, uma manifestação de que essa promessa da modernidade parece que não estava alcançando a todos. Os impasses da desigualdade estavam retornando com força, e de novo volto aos dados. A desigualdade volta a crescer desde as décadas de 90 de maneira persistente, né? Veja o dado: a média do crescimento do patrimônio do 1% mais rico cresceu entre 95 e 2020 em torno de 6% a 9%. A renda do resto da população cresceu a 3%. Então, a renda da população mais rica cresce 2, 3 vezes mais do que o restante da população.
alguma coisa tem errada. Será que 2022 pode ser um marco pós-pandemia de início de uma reconstrução de um mundo como começou a se construir por volta das décadas de 40, quando o mundo percebeu que era preciso mudar de rumo depois de 2 guerras mundiais? Eu acho que é uma questão que cabe aqui a nós para justamente olhar para esse futuro que a gente busca, né? A minha sensação é que tanto no Brasil, que é, né, historicamente, nesses 200 anos ou mais, nos próprios, incorporando a colônia nos nossos 500 anos, a desigualdade é essa, né, marca presente e contínua, mas mesmo em outras sociedades que a desigualdade tinha sido reduzida de maneira significativa e hoje volta a ter indícios de retomada de tendências de crescimento, quer dizer, o que a gente está fazendo errado? Vale dizer que os desafios são enormes no mundo contemporâneo, num capitalismo de crescente flexibilização do trabalho, em que o trabalho vai ser um tema fundamental para o futuro, para saber se a gente vai ter a possibilidade de oferta de bons empregos com o avanço de mecanização, de inteligência artificial, se a gente vai ter, na verdade, essa tendência de uma crescente desigualdade entre trabalhos muito qualificados e bem remunerados e uma massa de trabalhadores que busca sobreviver, né? Não é nem, né, viver, mas é sobreviver a partir de um trabalho extremamente precário, né? E isso fica visível nas nossas sociedades de crescimento, né, da violência, de crescimento dos limites da democracia, né? Esse Estado que foi visto com grande desconfiança, né, nos últimos anos, me parece que é um instrumento decisivo, de novo, para minorar os males da tendência da desigualdade, por meio não só das políticas de distribuição de renda, mas também por mecanismos de tributação. Então, me parece que o futuro agora, ele não cabe apenas aos esforços individuais, à retomada de uma ideia de que o mercado, né, e os esforços individuais, meritocráticos, resolvem os impasses que seriam individuais e coletivos. Eu acho que os nossos impasses, como, por exemplo, a pandemia mostrou, são impasses que só vão ser resolvidos coletivamente. Meio ambiente, quer dizer, o meio ambiente é o tema fundamental do futuro, e o meio ambiente não se resolve mais agora com um único país fazendo uma política. Precisa ser uma política de coordenação coletiva novamente. Padrão de consumos exorbitantes, quer dizer, isso impacta na sustentabilidade e no nosso próprio futuro. Acho que a gente vive um 2022 que precisa ser um marco de um passado, né? Porque o nosso futuro precisa ser diferente do nosso presente. Acho que a gente precisa reconstruindo a partir, enfim, de marcos importantes da nossa cultura moderna, de valores de igualdade, de valores de democracia. E a desigualdade, assim como o meio ambiente, acho que são questões fundamentais a serem enfrentadas coletivamente. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. É difícil falar, por exemplo, de meritocracia numa sociedade brasileira onde o ponto de partida é extremamente desigual da população, né?